bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever e de dar o seu like. Tenho certeza que você vai gostar muito dessa receita. É uma receita que acompanha muito bem nas nossas mesas fixas dos eventos, ou você pode fazer sozinho, que é o risoto. Eu vou dar uma sugestão aqui. Esse risoto no curso presencial que eu fiz aqui na cozinha foi um dos mais votados, né? Então eu resolvi fazer esse aqui para vocês, e a gente vai ter linguiça, abóbora e gorgonzola. Um trio aí que combina muito bem. Então tenho certeza que você vai gostar. Escreva nos comentários se você gostaria de aprender algum outro risoto e chega de falatório, vamos começar. O que eu já tenho aqui, pessoal? Eu já tenho um caldo. O meu caldo de legumes é super simples. Normalmente eu coloco cebola, cenoura e eu uso alho poró ou aipo. Eu prefiro aipo, eu já tinha aipo aqui para as produções na cozinha, então estou usando mais a folhagem. Então, entre comprar o alho poró e o aipo, pode colocar os dois também, não tem problema nenhum, mas eu prefiro o aipo, tá? Então esse caldo já tem aqui, já tá há uns 20 minutinhos aqui, eu vou deixar ele ligado enquanto a gente continua, a gente começa aqui a preparação e depois a gente fala mais um pouquinho aqui dele, em que momento que a gente vai usar. Deixa ele aqui quietinho, caldo sempre quente, tá, pessoal? Eu vou repassar aqui com vocês os ingredientes e eu vou comentar aqueles ingredientes que sempre tem que ter no risoto. A gente tem que ter o arroz arbóreo, que vai estar a medida certinha aí para vocês. A gente tem que ter a cebola, aqui no caso o ingrediente principal, né? Que eu escolhi a abóbora, a linguiça e a gorgonzola. Vocês podem trocar pelo que vocês quiserem. A gente já tem aqui o parmesão ralado. Aí não esqueçam de comprar bons ingredientes, pessoal. Não compre aquele queijo já ralado, aquele que vem no saquinho. Quando você for fazer um risoto para ele ficar assim maravilhoso, para você ter um resultado exemplar, compre bons ingredientes. Então a gente tem aqui também um vinho branco seco, a gente tem aqui azeite e a manteiga propositalmente está lá na geladeira, que a gente vai usar para finalizar, para dar cremosidade ao nosso risoto. Então ela tem que vir gelada, não deixe a manteiga naquele ponto de pomada que a gente chama, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Então assim, algumas perguntas que podem aparecer antes da gente efetivamente aqui começar. Posso fazer o risoto com outro arroz? Aí não é mais risoto, você fala que é um arroz cremoso, um arroz de forno, você dê o seu nome, mas o risoto necessariamente precisa ter esses ingredientes que eu passei, exceto o ingrediente principal que você vai alterar, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Como eu já tenho o meu caldo aqui, ele tá fervendo, já tem um tempo, eu vou tirar ele aqui da frente de vocês, passar ele pra cá, pra gente ficar aqui só com a visão da panela. Antes disso, o que eu vou fazer aqui de preparação inicial? Essa abóbora ela já tá picada grosseiramente, não precisa ter muita preocupação em picar essa abóbora. A gente vai colocar no forno, ela já tem azeite, vou colocar um pouquinho de pimenta e um pouquinho de sal. O que eu vou fazer? Enquanto a gente está começando aqui o preparo, efetivamente, eu vou levar essa abóbora ao forno e depois eu vou dar uma amassadinha com garfo de forma assim bem grosseira, ou você pode picar menorzinho e depois só misturar, mas eu vou aqui amassar grosseiramente e a gente vai incluir aqui no nosso risoto. Então tá indo ao forno, o forno já está ligado, vou colocar 180 graus, vou colocar aqui o timer. Vou colocar aqui o timer de 15 minutinhos, que eu acho que é o suficiente, pra gente não esquecer. E aí já liguei aqui a minha panela, o meu caldo já tá quente, eu só tirei aqui do nosso campo de visão para não ficar com muitos elementos e vocês se confundirem, tá? É o seguinte, pessoal, se você tiver algum elemento que você precise fazer, dar uma refogada, dar uma salteada, você faz essa parte antes, pode fazer na mesma panela. Então aqui eu tenho a linguiça, mas se você tivesse o camarão, se você tivesse uma carne, se você tivesse, enfim, qualquer outro elemento aí de sua preferência, a gente vai passar ele antes aqui um pouquinho na panela e depois eu vou tirar. No caso da linguiça eu poderia até deixar, tá? Porque ela não vai se desfazer. Mas eu vou começar
o risoto assim, meio que do zero, para vocês entenderem em que momento que vocês têm que colocar os elementos principais. Então aqui eu vou dar uma passadinha nessa linguiça. Eu já dei uma escaldada nela, tá? Então só vou dar uma cor aqui nessa linguiça. Então deixa ela aqui uns minutinhos. Então, pessoal, para todos os risotos que a gente for fazer, o elemento principal você tem que prestar atenção se esse alimento vai entrar cru. Por exemplo, a gorgonzola, ela entra crua do jeito que está aqui, né? Cru que eu digo, a gente não vai precisar passar aqui na panela. Por exemplo, um alho poró, a gente poderia passar esse alho poró ou não. Finalizar, deixar finalizando aqui. Se fosse um risoto que fica muito bom também, que o pessoal gosta aqui no Top Shop. O caprese, que a gente faz com tomate, eu dou uma passadinha no tomate e aí depois eu separo. Então, preste atenção no elemento que é necessário para você dar uma passadinha aqui na frigideira, na panela, e depois você tira esse elemento da panela e depois você vai jogar no final, tá bom? Então, já dei uma passadinha. É bom que eu vou utilizar essa gordura aqui da linguiça para a gente poder passar esse arroz. Pessoal, podem fazer perguntas à vontade, que eu estou respondendo. Quando vocês fazem qualquer comentário aí, eu procuro ver e responder. Então, vocês podem ficar à vontade, e inclusive se vocês gostarem, né, porque o risoto era uma receita muito pedida, e aqui nos workshops presenciais é uma turma que realmente acaba rapidinho, lota bem rapidamente. O risoto eu acho que é um tema interessante que vocês gostam. Então, ó, já passei a linguiça, vou voltar com ela para esse potinho e eu vou voltar com ela para o final da preparação. Então, agora que eu retirei essa linguiça, que eu vou acrescentar só no final, deixar o fogo mais baixo, tá? Eu vou acrescentar a nossa cebola. Como eu já tenho um pouco da gordura da linguiça, eu não vou acrescentar azeite, tá? Eu acho que é o suficiente. Se eu ver que a gente vai precisar de mais, eu coloco mais um pouquinho ali no momento do arroz. Então, eu vou deixar essa cebola murchar, não precisa queimar, deixar ela muito moreninha, não. É só ela sair daquele aspecto de crua. Então, dá mais ou menos aí de 2 a 3 minutinhos. E a gente vai acrescentar o arroz. Já vou, aproveitando enquanto eu estou aqui, já respondendo algumas possíveis perguntas, né? Muito me perguntam se a gente precisa ficar no risoto mexendo toda hora até o final. Eu penso o seguinte, se o primeiro contato com o risoto faz todo o mise en place, deixa todos os elementos aqui separados, e aí você dá uma atenção, não sai de perto, não vai fazer alguma coisa, não vai atender filho, não vai atender a porta, não vai atender ninguém. Você fica aqui focado no risoto até você pegar um pouco, né, a manha de fazer o risoto. Ó, já vou para não queimar, já vou acrescentar o arroz, eu vou colocar um pouquinho do azeite, tá? Que eu tô sentindo que deu uma secada. Então, pessoal, você vai precisar mexer em muitos momentos, mas você não precisa ficar o tempo todo aqui, de 18 a 20 minutos aqui mexendo. Você pode parar um pouquinho, pegar o prato, pegar alguma coisa próxima, mas o ideal é que você não se afaste muito da panela, pelo menos nas primeiras vezes que você estiver fazendo. Então aqui, pessoal, vou botar só mais um pouquinho do azeite, porque deu uma ressecada assim. A gordura da linguiça não foi suficiente. Então, botei aqui porque eu quero selar esse arroz, em média aqui 2 minutinhos. Então, é como se a gente fosse selar. E caso vocês me perguntem, esse arroz aqui, o arroz arbóreo, não precisa ser lavado, tá, pessoal? Se bem que tem muita gente que não tem lavado o arroz branco, né? Eu particularmente lavo, mas tem muita gente que faz direto. Mas aqui o arroz arbóreo você realmente não precisa lavar. Ao contrário, a gente quer o amido aqui para trazer a cremosidade para o risoto. Então, ó, já dei uma seladinha aqui. São alguns minutinhos. O que a gente vai precisar fazer agora? Vou jogar o nosso vinho.
Cheirinho maravilhoso, já subi um cheirinho aqui de vinho. Pessoal, quanto ao vinho também, é um vinho que você utilizaria, que você iria beber, né? Não precisa ser um toque, mas também não é aquele vinho assim que você encontrou ali no cantinho jogado na prateleira do supermercado. Então é um vinho aí, um bom vinho branco para a gente complementar aqui o risoto. Assim, pessoal, existe um tempo. A gente pode falar assim que para essa quantidade que eu estou sugerindo aí para vocês, a partir de uns 15 minutos que a gente começar a jogar o caldo, de 12 a 15 minutos eu já vou começar a ficar atenta. Né? Aqui o nosso paladar brasileiro, a gente deixa passar um pouquinho do ponto para o arroz ficar mais interessante para o nosso paladar, né? Então você vai provando, tá? Mas a gente vai ficar aqui nesse processo. Olha, já mexi aqui uns 3 minutinhos mais ou menos, esse vinho ele já evaporou. E eu gosto de ir acertando o sal ao longo do processo, para não ficar assim totalmente sem sal. Então, como a gente tem a linguiça, né, e a gorgonzola, que pode ser um pouquinho mais salgada, eu vou colocar só um pouquinho e depois a gente vai acertar. Mas quando fica muito sem sal, e você coloca o sal todo no final, é mais difícil a gente sente que ficou faltando um salzinho ali durante o processo. Então, eu não gosto de deixar para acertar o sal todo no final, não. Eu gosto de acertar aí durante o processo. Então, aqui, o que a gente vai fazer esse processo aqui de repetição? Eu vou colocando o caldo, vou colocando aí umas 3 conchas, a gente vai mexendo, quando esse caldo for evaporando, a gente vai incluindo mais caldo e assim a gente vai fazer aí por uns 10 minutos. Depois eu já vou incluir a linguiça, depois o queijo, tá? Os queijos estão no final, a manteiga no final. Enquanto isso eu vou vendo aqui o processo da abóbora e vou mostrar para vocês. Pessoal, o processo aqui continua, colocando o caldo. É bom vocês terem uma peneirinha, que aí vocês vão colocando e os pedacinhos de legumes vão caindo aqui na peneira e vocês não têm a preocupação de que estão caindo aqui no arroz. Então, olha, continua aqui esse processo, por enquanto eu não acrescentei nada. Eu ainda consigo ver que o miolinho do arroz ele tá bem branco, então ele ainda tá cru, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou olhar minha abóbora. E a gente vê se já dá para amassar grosseiramente com garfo, porque depois ela vai se comportar aqui, vai compor bem aqui dentro do arroz. Vou jogar mais uma conchinha para eu poder ver a abóbora. Se vocês preferirem também, vocês podem pode fazer um purezinho de abóbora, conforme vocês fazem na casa de vocês. Só evita colocar muito líquido, né? Faz um purezinho bem seco, que também vai funcionar, tá? Eu que gosto mais dessa aparência rústicazinha. Deixa eu ver aqui se a gente já pode tirar. Eu vou amassar mesmo com garfo. Vamos ver se já dá aqui. O arroz continua, tem líquido aqui, não tem problema. E eu já vou jogar essa abóbora. Vamos ver se dá pra gente amassar. Dá assim, ó. Com o próprio garfo, tá vendo? Eu já consigo amassar. Ela vai ficar assim bem rústica. Vai ficar legal. Então, eu consigo amassar facilmente aqui a abóbora. Já vou acrescentar essa abóbora aqui. E antes eu já vou jogar a linguiça. Eu tô vendo que o meu caldo aqui já tá quase secando. Mas o que eu vou fazer? Vamos acrescentar a linguiça, já para dar um sabor. Já estamos aqui quase finalmente. E faz parte do processo a gente ir provando, tá, pessoal? Nossa linguiça já foi. Agora eu já vou pegar a nossa abóbora. Incluir. Aí vocês vão ver que ela vai ficar com uma
O risoto já vai ficar com uma cor bem bonita. Vou colocar mais caldo, tá? Já vou dar uma provada no sal, colocar mais pimenta, que eu quero ver como que essa linguiça aqui vai se comportar, se ela tá muito salgada. Então é bom dar uma provadinha antes da gente acertar aqui o sal. Então já tá dando uma corzinha aqui ao meu risoto, essa abóbora. Eu vou raspar mais um pouquinho aí. Aí se vocês gostarem de mais abóbora, pessoal, vocês podem colocar, tá? Aqui é uma sugestão, é para compor, eu não coloquei muito não. Mas eu já trouxe uma cor aqui para o risoto. Eu vou provar para ver se ele está muito cru ainda. E mesmo a gente colocando a gorgonzola, o queijo e a manteiga, eu já vou provar para ver se tá muito cru e se tá muito sem sal ainda. Cuidado que tá super quente. O risoto é muito rápido, gente. Eu já vou praticamente aqui finalizar, mas vou colocar mais sal, mais pimenta. Depois que a gente for acrescentar queijo parmesão, gorgonzola e a manteiga, eu vou fechar a panela, vou deixar essa panela fechada por uns 2 minutinhos para que todos os elementos se ajustem, né? Vou colocar mais uma conchinha de caldo, só para ele não ficar muito seco. Pessoal, então depois de 3 minutinhos com essa panela fechada, eu vou dar mais uma mexidinha, os sabores ali se ajustaram e a gente vai colocar nesse prato. Se você não tiver um prato lindo, fundo desse de risoto, você coloca num prato. Se tiver aqueles pratos fundos de sopa, também fica bacana. Eu só não gosto, nem que seja um bolzinho. Eu não gosto muito do prato raso, porque eu acho que dá uma dificuldade, pode ter um pouco mais de caldo, né? Então, aqueles pratos de sopa, acho que fica legal com um bolzinho, tá? Então agora eu vou aqui misturar ainda. E a gente vai colocar nesse prato e finalizar com um pouquinho de gorgonzola por cima. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa receita. É uma sugestão de risoto que fica muito gostoso, mas escrevam aqui nos comentários se vocês querem outros sabores de risoto, que eu vou ter o maior prazer de vir fazer para vocês, tá bom? Então não esquece de curtir, de comentar, dar o seu like. Quem não é inscrito, não esqueça de se inscrever. Até a próxima!